quando Deus muda a nossa sorte. Eu quero tratar com você hoje de manhã de um assunto que mexe com a sua vida e mexe com a minha vida também, sobre restituição. Restituição, o que é isso? O que a Bíblia fala sobre restituição? E eu quero trazer à sua memória aqui a história da vida de Jó. Viveu centenas de anos antes de nós. E esse homem aqui, ele tinha uma vida exemplar. O próprio Deus diz acerca dele: não há ninguém semelhante a Jó. Olha, é Deus falando isso, cara. Não há ninguém semelhante a Jó. Homem reto, homem íntegro. Eu estou lendo aqui os visitantes, já fiz isso aí, tira esse negócio daqui, senão tira minha atenção. Homem reto, homem íntegro. Ó, apareceu aqui, ó. Homem temente a Deus, não é isso? E que se desvia do mal. Esse homem, ele era o mais rico do Oriente. Esse homem, ele era o mais piedoso do Oriente. Um pai exemplar. Um homem que a Bíblia chega a dizer que ele era os olhos dos cegos, as pernas dos aleijados. Por quê? A Bíblia diz que esse homem, ele era bondoso. Esse homem, ele era compassivo. Mas esse homem, ele foi questionado por Satanás. Porque Satanás acusou Jó de servir a Deus por interesse. Ele acusou de ser íntegro, né, e adorar a Deus pelos favores que ele recebia de Deus. E que se Deus tocasse na vida dele, ele ia virar as costas para Deus. Mais ou menos assim. O diabo chega diante de Deus e fala assim: também o Misael? Misael? Como que um homem como Misael não vai servir o Senhor? O Senhor deu para ele inteligência, uma mulher bonita, prego bom, mora bem, um pai amoroso, um homem. Quem que não vai servir o Senhor desse jeito? O Misael. Ele serve ao Senhor por aquilo que o Senhor dá para ele, por aquilo que o Senhor faz para ele. Tira os amigos dele. O Cláudio serve a Deus porque o Senhor abençoa ele, por interesse. Então Deus, ele permitiu que Jó fosse provado. Jó perdeu os seus bens, sendo o mais rico foi a falência. Mas não é o mais rico da cidade, é o mais rico do Oriente. Jó enterrou todos os seus filhos em apenas um único dia, sofrendo golpe assim duríssimo. A dor do luto, levantar-se das cinzas, recomeçar depois de um baque tão profundo. Jó, ele perdeu a sua saúde. Jó virou uma carcaça humana. Jó perdeu o seu vigor. Já imaginou? Perder o vigor. A dor era tão avassaladora que a Bíblia diz que Jó, ele se coçava com um caco de telha, irmão. Sabe aquela coceira medonha que você vem assim, que você fica com vontade de arrancar a pele para parar de coçar? Mas o corpo do cara era uma ferida só. Se raspar com telha. E não bastante esses golpes tão profundos, ele ainda sofre a incompreensão da sua mulher. A mulher disse para ele assim: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Para, chega, que fidelidade é essa? Que Deus é esse? Que é isso? Você está maluco, Jó? Abandona esse Deus. Por que você conserva a sua integridade? E diante de uma situação tão adversa e uma crise tão medonha de sofrimento profundo, mas Jó ainda, ele sofre acusação leviana dos seus amigos, que vieram para consolar ele, mas os consoladores acusam. Porque quando as coisas ruins começam a acontecer na sua vida e na minha vida, e essas coisas é uma atrás da outra, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é assim: tem alguma coisa ali.
Isso aí não é do nada. Um cara que trabalha há tantos anos numa empresa, que tem o cargo que ele tem, não é mandado embora do nada. Alguma coisa aconteceu. Se não aconteceu na empresa, pode ter acontecido na vida dele. Pecado escondido, você não sabe. Viajando para lá e para cá, vai lá saber se o cara está traindo a mulher, você não sabe, alguma coisa aconteceu. Esses homens, eles chamam Jó de ladrão, de adúltero, de louco. Eles falam o seguinte, ó: Deus matou seus filhos porque você é louco. Lançaram sobre Jó suas setas venenosas. Jó, oprimido debaixo desse rolo compressor de sofrimento. E aí Jó também, ele ergue aos céus várias perguntas. Quem não já fez isso? Eu já fiz. Por que eu estou sofrendo, Senhor? Por que minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Esses foram os questionamentos de Jó. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Jó diz o seguinte, cara: por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não ficaram sem leite, assim eu morria? Ele chegou ao ponto de dizer, viu, por que o senhor não acaba com a minha vida logo? Sabe esse sentimento às vezes que você tem? Que você fala assim, eu quero que Jesus volte, mas você não quer que Jesus volte para você encontrar com Ele. Você não quer que Jesus volta para você ver a sua face. Você não quer que Jesus volta por causa da glória. Não, você quer que Jesus volta porque você pensa assim: se Jesus voltasse agora, meu sofrimento acabava. Né, princesa? Temos uma princesa aqui. Se não tem dono, eu vou levar para casa. Quem que ela é? Filha da Maria? Marina? Mariana? Mariana, salva sua filha aqui, coitada, que ela está perdida comigo aqui no púlpito. Já veio ali, ó. Jó, por 16 vezes, ele faz o quê? Ele questiona Deus, pergunta, por quê? E aí, o que ele recebe de Deus? Nada. Deus não responde nada. E aí, Jó, o que ele faz? Ele faz 34 queixas contra Deus. Eu medi lá, foram 34 queixas contra Deus. E aí é o seguinte, Deus permaneceu em silêncio. Esse homem, certamente, ele está encurralado pelas crises mais terríveis. Perdeu os bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, não teve o apoio da sua mulher, foi acusado levianamente pelos amigos. Em outras palavras, esse homem, ele está no fundo do poço, é o fim da linha. O corpo dele está cheio de chagas, uma carcaça humana. Diante dessa cena aqui, desse sofrimento, sem pausa, sem descanso, Jó, ele consegue arrancar de dentro do peito dele um brado. Sabe o que ele diz? No meio de todo o sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará e os meus olhos verão. E aí Deus começa a falar com Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas quando Deus ele se revela a Jó, Deus ele não chega respondendo às perguntas de Jó. Deus não chega trazendo para Jó clareza. Porque você imagina, eu hoje sei o que aconteceu com Jó, mas ele não sabia. Ele não sabia que o diabo o acusou, ele não sabia que Deus apostou nele, ele não sabia de nada disso. Ninguém sabia de nada. Deus não responde às suas 34 queixas, Deus rompe o silêncio. E Deus despeja em cima de Jó sua grandeza e sua majestade. Deus começa a mostrar para Jó o quão grande ele é, o quão poderoso ele é, quão magnífico, quão extraordinário. Olha as perguntinhas assim que Deus faz para Jó. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Os fundamentos da terra.
onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Deus então vai revelando a sua grandeza, Deus vai revelando a sua majestade, Deus vai revelando o seu poder. E conforme Deus vai fazendo isso, o Jó vai se encolhendo. Porque se ele achava que ele já estava numa posição, não, basta, né, Deus? Paciência, né? Você sabe que anda na tua presença, tá, tudo aí. E aí ele se encolhe mais ainda, e diante dessa manifestação gloriosa de Deus, Jó descobre verdades extraordinárias que mudaram a sua história. E eu quero compartilhar essas verdades extraordinárias, que Jó, em meio ao sofrimento, Deus ele se conecta com Jó de forma profunda. A primeira coisa delas é a onipotência divina. Olha o que Jó fala: agora eu sei que tudo podes. A vida dele não mudou ainda. Isso é uma consciência. Agora eu sei que tudo podes. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Você e eu chegamos ao fim da linha. Você e eu, nós esgotamos os nossos recursos. Você e eu, Douglas, nós não temos mais a quem recorrer. Semana passada, essa semana, na sexta-feira à noite, eu recebi um telefonema de um pai aflito. Meu filho está há 30 minutos tendo convulsões. Foi socorrido, já tem 20 minutos de convulsão, estamos indo para o hospital, vai ser entubado. Eu peguei o carro, corri lá e vai. Assim, esgota, você não tem o que fazer. Nós mesmos buscando em nós qualquer força para prosseguir. Mas Jó, ele descobriu o seguinte: Deus pode o impossível dos homens. Deus pode tudo quanto Ele quer. Para Deus não existe causa perdida. Para Ele não tem doença incurável. Para Deus não existe casamento irrecuperável. Para Deus não existe família sem solução. Ele pode o impossível dos homens. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Ele é o sustentador do universo. Ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus da consolação. Ele é o Deus da providência. A Bíblia diz que Ele mediu as águas do mar com a concha na sua mão. A Bíblia diz que Ele pesou os montes na balança da precisão. A Bíblia diz que Ele chamou todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma faltou na constelação. É isso que Deus descobre, essa é onipotência. O Deus que olha para as nações da terra, a Bíblia diz assim que Deus olha para as nações da terra e observa elas como uma gota caindo num copo de água. Você também pode entender isso diante das agruras da vida, meu irmão. As impossibilidades na sua vida. Deus pode tudo quanto Ele quer. Nós não podemos, Ele pode. Segunda afirmação que Jó descobre, que eu acho fantástica: Deus tem um plano eterno, perfeito e eficaz. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não tem juiz, não tem delegado, não tem político, não tem doença, não tem amigo, não tem mulher inconsequente. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós não cremos no acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em olho gordo. Nós não cremos em feitiço. Nós cremos numa mão de um Deus Todo-Poderoso que dirige a nossa vida e nos conduz para onde Ele quer. Por mais que as situações pareçam não estar dando certo, é Ele quem dirige a nossa vida. Nós cremos num Deus que controla a nossa história. Olha só, irmãos,
Nada acontece na nossa vida sem um propósito dele. Nós podemos afirmar, Romanos no capítulo 8, sabemos, isso nós podemos afirmar, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jó compreendeu então que não existe acaso. Ele estava passando por esse vale escuro, Deus tinha um propósito. Embora naquele momento ele não pudesse compreender, discernir todo o propósito de Deus, mas ele descobre. Ele descobre também que ele tem um conhecimento muito limitado de Deus. E ele reconhece que ele falhou em muitas coisas sem saber, sem compreender o processo. Às vezes, a nossa vida é assim. Nós estamos passando por um processo de espera. Nós somos muito limitados. Nós fazemos questionamento, nós oramos, nós procuramos pessoas, nós tentamos entender por que nós fomos feridos, por que fomos abandonados, mas nós não conhecemos toda a história. Quando nós estamos sofrendo, via de regra, você expressa sua dor, você está magoado, triste, às vezes você fala palavras que você nem mesmo compreende. Sábio, portanto, é aquele que quase nada sabe, porque o que sabemos é muito inferior ao que nós não sabemos. O que nós sabemos é muito inferior ao que nós não sabemos. Jó também compreende que Deus é um Deus que olha para a nossa vida. Olha o que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora esse homem aqui, a Bíblia diz que ele era o mais piedoso do mundo. O próprio Deus afirma isso. Agora ele vem dizer que eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os olhos podiam contemplá-lo? E talvez alguém pode perguntar: uai, por que isso? Como assim? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus, Douglas? Você conhece a Deus, Paulo? Hein, Suzana, você conhece a Deus? Lúcia, conhece? Conhece a Deus? Um homem, certa feita, ele nunca tinha conhecido, ele não conhecia o mar, ele nunca viu o mar, nunca presenciou o mar, nunca chegou perto do mar. Um dia foi dada a oportunidade a ele, Everaldo, de chegar até o mar. Daí, Paulo, ele chegou na beira do mar e ficou contemplando o mar, o oceano. Aí ele disse o seguinte: agora eu conheço o mar. Do lado dele tinha um marujo. Navegou durante 30 anos, todos os tipos de mar e tempestade. Experimentado na navegação, experimentado na pesca, experimentado nos temporais, nas tribulações, experimentado conduzindo o marujo. Perdeu o marujo, ele estava do lado e fez a seguinte expressão: eu também conheço o mar. A questão não é você conhece a Deus, a questão é o quanto você conhece a Deus. Você conhece a Deus? O quanto você conhece a Deus? Qual a diferença entre eles? Quanto você conhece a Deus? Irmão, nem toda a eternidade é o suficiente para esgotarmos o nosso conhecimento de Deus. Deus, Ele é inesgotável no seu ser. Deus é inesgotável. Jó então começa a ter uma experiência mais profunda do conhecimento de Deus, mas Jó ainda descobre quão pecador ele era, porque depois desse conhecimento, mesmo na cinza, no pó, aí ele começa a perceber algumas coisas. Ele fala assim, ele diz: eu me abomino no pó e na cinza. Quanto mais você caminha em direção da luz, mais claramente você percebe as sombras que habitam o seu coração e atravessam a sua existência. É assim a nossa vida. Quanto mais eu caminho em direção da luz,
mais claramente eu percebo as sombras que habitam meu coração e atravessam a minha existência. As pessoas que mais choram os seus pecados não são as pessoas que mais pecam. As pessoas que mais choram os seus pecados são aquelas pessoas que se aproximam mais de Deus. Porque quanto mais perto da luz eu estou, eu descubro quanto mais pecador eu me sinto. Mais, eu me sinto indigno. Quanto mais longe de Deus, menos consciência do pecado eu tenho. Quanto mais perto de Deus, mais consciência se tem de que somos pecadores. Então Jó, ele tem essa compreensão todas, mas ainda as circunstâncias não mudou. Ele está falido, ele está doente, ele está enlutado, ele está abandonado pela mulher e ele está sendo acusado pelos amigos. Mas diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Isso é extraordinário. Porque quando nós somos acusados, quando você é maltratado, quando setas venenosas da maledicência atingem a sua vida, tentando envenenar o seu coração, a sensação que você tem é de mágoa, não de intercessão. Sim ou não? Eu sou assim. A pessoa tentou me prejudicar, a pessoa tentou me passar rasteira, a pessoa está indo contra mim, a pessoa está me atrapalhando, qual que é a sensação? É mágoa. O que a gente ora? Até a nossa oração, eu vou colocar você nas mãos de Deus. E passa isso no nosso coração, nós sabemos disso. Quando uma coisa dá errada na vida de alguém que tentou te prejudicar, Nicole, a gente não fala, mas aquela coisinha lá dentro do coração, entendeu, Isabelle? Tá vendo? Foi mexer com a ungida, eu ando com Deus, ela não anda. Tá vendo? Tá vendo? Então Deus está dizendo para Jó o seguinte: para de murmurar, para de perguntar, para de reclamar, para de lançar queixas sobre mim, para de se justificar. Comece a orar por aquelas pessoas que estão acusando você. Por quê? Porque é impossível você orar por alguém e ter mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo. É impossível você orar por alguém e ao mesmo tempo você ter mágoa dela. O que Deus está falando para Jó é isso: Deus pode mudar a sua sorte. Talvez hoje você esteja chorando, talvez hoje você esteja machucado, talvez hoje você esteja ferido, prostrado, talvez você esteja hoje nocauteado pelas circunstâncias da vida. Talvez você hoje emocionalmente você esteja assim, desidratado pelas crises. Eu digo, Deus pode mudar a sua sorte. Deus restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus restaurou as riquezas de Jó. Deus restaurou as amizades. Deus restaurou o casamento. E Deus restaurou os filhos. Deus restaurou a saúde. A Bíblia diz assim que Jó viveu durante 140 anos. 140 anos. E eu acredito que sem nenhuma sequela, sem nenhuma cicatriz. Deus é poderoso e Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que reverte diagnóstico sombrio. Não é não, Paulo? Reverte. Não é não, você? Reverte. Deus reverte diagnóstico sombrio. Não é não, Douglas? Reverte. Talvez você esteja enfermo, precisando de uma cura. Deus é poderoso para curá-lo. Segunda restauração foi a restituição das suas riquezas. Deus é um Deus de restituição. Aquilo que foi perdido, aquilo que escoou diante dos seus dedos, aquilo que você perdeu diante dos seus olhos, Deus é poderoso para restaurar e restituir a sua vida financeira.
Terceira área, Deus restaurou as amizades de Jó. Aqui eu acho legal isso aqui eu acho legal, sabe por quê? Deus disse para os amigos de Jó: vocês vão ter que ir lá em Jó para ele orar por vocês, porque eu não vou ouvir a oração de vocês não. Eu não vou ouvir a oração de vocês. Eu vou ouvir a oração de Jó por vocês. Então, se vocês forem lá para Jó colocar a mão na cabeça de vocês, eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir a oração deles. Porque vocês acusaram, ele é justo. Eu vou ouvir a oração que Jó fizer a favor de vocês. Quando você anda com Deus, as pessoas que te criticam vão ter que voltar a você e mudar a opinião ao seu respeito. Ore por mim. Lembra do Senhor. Lembra de mim nas suas orações. Você não precisa se defender. Você precisa orar, porque quando você ora, Deus te defende. Enquanto você ora, Deus cuida de você. E as pessoas que vieram acusar você terão que voltar e pedir oração em favor delas. A quarta área que Deus restaurou de Jó foi o casamento. A Bíblia diz que Jó tem o seu casamento restaurado a ponto de ter mais 10 filhos. Olha aí. Eu não quero crer que Jó casou com outra mulher, porque se tivesse Deus tinha falado. Não é? Porque do contrário, penso que a Bíblia já teria dito, certamente casou-se com a mesma mulher. Ah, pastor, isso não acontece. Acontece. Aqui tinha o irmão Jamir, né, já falecido. Chegou aqui sozinho. Voltou para Jesus, restaurou. Depois chegou a mulher atrás com os filhos. E depois ele voltou lá no juiz para casar. Aí quando ele foi casar, o juiz foi lá procurar e falou: mas o senhor é um homem divorciado? Eu sou. Mas o senhor vai casar com a mesma mulher? O senhor tem certeza disso? Aí ele falou assim: não, é porque eu sou outro homem. Esse homem não existe mais, eu sou outro homem. Por isso que eu quero casar com essa mulher, porque eu sou outro homem. Ela se apaixonou por outro homem. Já aconteceu 2 vezes aqui na igreja. O cara foi lá casar de novo com a mesma mulher. Teve um cara uma vez que chegou aqui que ele estava em briga judicial por causa de patrimônio com a mulher. Chegou aqui numa visita, converteu, voltou, pediu perdão. Falou para ela: se você quiser continuar a separação, continua, mas eu quero te pedir perdão, eu quero restaurar minha família e eu quero ser um homem diferente porque Deus mudou meu coração. Tudo aqui foi culpa minha. Agora você vê o que você quer, porque eu já não mereço mais você, não mereço nada. Mas se você quiser tentar de novo, o pastor Mateus fez casamento. Ela se tornou uma pastora de uma comunidade. Você esteve com eles um tempo, né? Voltaram aqui na igreja. Deus pega os cacos, Deus pega um casamento fragmentado e restaura, devolve a dignidade, Deus devolve o amor, Deus devolve o afeto, Deus devolve o respeito, Deus devolve o carinho. E agora o casamento de Jó foi restaurado. Talvez você está me ouvindo e está com seu casamento abalado. Talvez você já jogou a toalha. Talvez você não acredita mais na possibilidade de um novo tempo. Talvez o amor secou, talvez o romantismo secou. Talvez você ache assim: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é poderoso para restaurar relacionamento conjugal. E a última área que Deus restaurou foi os filhos de Jó. Deus deu em dobro. Porque os filhos que ele tinha que morrer, continuou sendo filho dele, estava tudo no céu, e Deus me deu mais 10 aqui na terra. Quando um filho morre, você não perde esse filho. Quando um filho morre, sobretudo, dentro de uma família piedosa, uma família, Jó agora tem 10 filhos no céu, tem 10 filhos na terra. Deus restituiu em dobro. Deus pode restaurar seu filho. Deus tem o poder de trazer de volta os pródigos. O filho que saiu da casa do pai, que vai com os porcos, foi para pocilga, ele se lembra. Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu jeito, Deus tem uma forma, Deus tem o seu meio. Deus pode trazer o diálogo onde há agressão, Deus pode trazer alegria onde há tristeza, Deus pode trazer entendimento onde há desavença, Deus pode restaurar a sua casa.
O que é curioso aqui, sabe o que é, irmão? Deus restituiu tudo para Jó. Mas todo esse enredo aqui da história, ninguém sabe de fato o porquê do sofrimento. E todas as pessoas aqui estavam completamente equivocadas sobre aquilo que estava acontecendo. Todo mundo. Satanás estava errado, porque ele pensou que Jó servia a Deus por interesse. Satanás pensou que se Deus tirasse tudo aquilo de Jó, Satanás estava errado, e Jó provou isso. A mulher de Jó estava errada, achando que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Ela disse para o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela estava errada. Deus pode ser adorado mesmo quando a providência é carrancuda, porque quando a providência é carrancuda, a face de Deus é sorridente. Os amigos de Jó estavam errados, eles achavam que Jó estava sofrendo por causa de pecado. Você cometeu algum pecado, você cometeu algum vacilo, busca lá no seu coração, Jó, você vai encontrar alguma coisa. A Bíblia diz que Jó era um homem impiedoso e temente a Deus e se desviava do mal. Jó também estava errado, porque Jó imaginou que Deus cravejava as suas setas venenosas, e ele não podia compreender o que estava por trás. Satanás, nessa história, tentou colocar Jó longe de Deus, mas o que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque Jó declara: os seus planos não podem ser destruídos e frustrados. Os seus planos não podem ser destruídos e frustrados. Não importa o que esteja acontecendo com você hoje. Talvez você não está sofrendo o nível que Jó sofreu. Talvez você esteja enfrentando lutas, perdas sucessivas na sua vida. Talvez você não tenha descanso na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu coração. Talvez você esteja achando hoje que não tem mais saída. Talvez você esteja achando hoje que não seria, não seria nem melhor ter vindo ao mundo, teria sido melhor Deus tirar a minha vida. Mas eu quero dizer para você hoje de manhã que o seu futuro está nas mãos de Deus, e Deus pode reverter o seu quadro. Deus pode mudar o placar desse jogo, Deus pode virar a mesa da história na sua vida. Deus pode trazer um tempo de restauração e restituição. Deus pode trazer para você um novo futuro. Não se desespere, espere em Deus. Um dos grandes problemas, às vezes diante das crises que nós enfrentamos, é deixar as emoções tomar o controle da nossa vida. Tinha uma música antiga na igreja que a gente cantava. Meu pai cantava. Ele pegava o violão, ia para a varanda da casa e cantava: alma cansada, não desespere, espera em Deus, pois Ele vem te socorrer. Não desespere, irmão, espere em Deus. Hoje Deus pode fazer um milagre na sua vida. Descanse em Deus. Arranque esse brado de esperança, como Jó arrancou. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando para o mundo só resta desespero, para os filhos de Deus, ainda há o recurso da oração. Quando eu preparava essa mensagem, Deus trouxe lembranças no meu coração, de situações que eu não entendia, de esperas longas que eu tive que ter, de resposta que eu tinha que
chegar, de pessoas que eu precisava que se movia, de perguntas que eu não entendia. E Deus foi me mostrando, ó, tá vendo como eu cuido de você? Tá vendo que as coisas têm que ser na hora certa? Tá vendo quando você é traído? Eu sei como tratar isso, eu sei como te proteger das pessoas. Eu sei como te proteger do mal, eu sei como te proteger da língua das pessoas. Eu cuido de você. Ore, eu defendo você. Eu estou cuidando de você. E Deus falou mais comigo, as crises, elas não pararam de chegar. Outras vão aparecer. Lembre-se que nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Nenhum. O plano de Deus para a sua família não pode ser frustrado. O plano de Deus para os seus filhos não pode ser frustrado. O plano de Deus para os seus filhos não pode ser frustrado. O plano de Deus para o seu filho que está afastado da igreja não pode ser frustrado. Ah, pastor, mas meu filho se desviou, foi para o lado oposto da fé. Nós temos uma pastora na nossa igreja que era da Umbanda. E que Deus resgatou ela, que Deus trouxe ela, e que Deus fez dela uma mulher de Deus. E hoje ela cuida, ela zela, ela ministra, ela prega. Tudo pode, Deus pode todas as coisas. Sirva a Deus por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele te dá, não por aquilo que Ele pode fazer. A nossa vida está nas mãos dEle. Eu quero convidar você a ficar em pé essa manhã em nome de Jesus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu tive 3 anos de espera numa situação, e eu entrava assim, ó, orava, às vezes a câmera me pegava, eu estava ali com a mão naquele muro ali, o muro não existe mais. Aquela muralha que era um impedimento, ela não existe mais. Mas os desafios não param, os desafios não acabam. Mas o que nós temos que entender é que nós temos um Deus que cuida de nós. E que Ele tem a palavra final. Ele tem a palavra final em tudo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei qual é a área da sua vida que Deus nessa manhã está trazendo para você alguns esclarecimentos espirituais na sua alma. Eu não sei qual é o tipo de espera que você está tendo. Eu não sei qual é o tipo de porta que você espera que precisa ser aberta para você. Eu não sei qual é o conflito dentro do seu lar. Eu não sei qual é a aflição do seu coração a respeito dos seus filhos. Eu sei que Deus, Ele pode todas as coisas. E talvez tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade para você perceber o quanto você conhece a Deus. Se você está aqui essa manhã e quer entregar a sua vida a Jesus, porque você descobriu essa manhã, eu estou diante daquele que tudo pode, eu estou diante daquele que pesa as montanhas na balança de precisão, eu estou diante daquele que pega os mares numa concha na sua mão, eu estou diante daquele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma falta no céu. Eu estou diante daquele que cerca as águas do oceano, eu estou diante daquele que colocou os fundamentos da terra e eu nem nascido tinha ainda. Eu quero colocar a minha vida na mão do Eterno. Eu quero viver essa nova vida, eu quero caminhar diferente. Eu quero caminhar na dependência dEle. Eu quero conhecer mais a Ele. Levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Saia do seu lugar e venha aqui no altar agora. Vem aqui agora. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vem aqui, pode vir. Essas pessoas que chegaram aqui primeiro, vem para esse lado direito aqui, ó. Vem aqui vocês aqui. Vem aqui, que o pessoal do acolhimento quer conversar com vocês. Vem para cá. O outro apelo que eu tenho para fazer para você é o seguinte, meu irmão. Eu não sei se o seu problema tem sido na área da finança. Eu não sei se na sua área tem sido conflito familiar. Mas essa é uma boa hora para você colocar a sua vida diante do Eterno, no altar, aqui, e dizer: Senhor,
a minha vida está nas tuas mãos. Saia do seu lugar e venha apresentar a sua causa aqui diante de Deus agora. Eu não sei que porta que você precisa que esteja aberta, mas você precisa discernir melhor isso. Você precisa compreender melhor isso. Às vezes é assim, diante da luta, diante da aflição, nós falamos muita bobagem. Nós tomamos muitas decisões precipitadas. Nós aceleramos o processo às vezes. E Deus está dizendo, calma, tem a hora certa. Tem o momento certo, tem o dia certo, tem o jeito certo. Não é que as coisas não estão preparadas, é que nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Deus só restituiu aquilo que Jó precisava quando ele estava pronto. O quanto você conhece de Deus essa manhã? Eu quero convidar você nesse momento. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. Se você quiser orar sentado, ore. Se você quiser orar em pé, ore. Esteja diante daquele que tudo pode. Pai querido e amado, nós queremos essa manhã, Senhor, colocar diante da Tua presença a vida dos Teus filhos essa manhã, Senhor, e nós queremos dar esse brado de esperança diante das aflições. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará, e eu o verei face a face. Porque, Senhor, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos, ó Pai, firmados na fé daquele que tudo pode, daquele que abre porta, daquele que fecha a porta, daquele que cuida do oceano, do mar, da terra, dos fundamentos, daquele que sustenta a criação. E nós nos rendemos ao Teu poder, nós nos rendemos à Tua mão, nós nos rendemos ao Teu amor. Senhor, se existem pessoas aqui que têm sido alvo de ataque, que essas pessoas possam tomar o caminho da oração. Se existem pessoas aqui questionando, ó Pai, que essas pessoas possam tomar o caminho da adoração. Derrama da Tua graça sobre nós, porque nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode, e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Oramos essa manhã, no nome de Jesus, amém. Volte para o seu lugar abençoado. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.